Olá, tudo bem? Estamos aí em mais um vídeo falando a respeito do abuso espiritual no neopentecostalismo brasileiro. No vídeo de hoje, eu vou abordar o quarto fator que facilita o abuso espiritual em uma igreja neopentecostal brasileira. E esse fator são as próprias vítimas. As próprias vítimas são um fator importante e algo que facilita o abuso espiritual. Por quê? Bom, nós estamos num país em que o cidadão ele não é obrigado a frequentar a igreja. Na verdade, grande parte do mundo ocidental em que o cristianismo está hoje, o indivíduo ele não é obrigado a estar num culto. Você não é obrigado a estar na igreja, a frequentar a igreja. Você não é obrigado a entregar seus dízimos, suas ofertas, a batizar, a confessar e a participar ativamente da igreja. Você não é. Então, não existiria o abuso sem a presença do fiel. E essa presença não é uma presença de uma forma obrigada, mas a vítima, de uma certa forma, acaba cooperando com seu abusador. E aí, Fernando, como explicar a enorme quantidade de vítimas do abuso espiritual? Poxa, será que essas pessoas elas não enxergam o que elas estão vivendo? Será que elas estão vivendo desconectadas da realidade? Existem algumas fases no relacionamento entre abusador e abusado. A primeira fase seria aquilo que chamam como a fase da lua de mel, onde o sujeito ele adentra, né, ele chega na igreja e tudo é bonito, tudo é novo, tudo é maravilhoso. Então ele fica maravilhado com os cânticos, ele fica maravilhado com as orações, ele fica maravilhado quando ele vê, né, os demônios se submetendo aos pastores ou os testemunhos de cura. Enfim, ele fica maravilhado, ele é contagiado. E geralmente nessas igrejas neopentecostais, o culto ele é um culto mais envolvente. Ele não é aquele culto frio, como alguns vão considerar em igrejas históricas, mas é um culto que tem um forte apelo emocional, de modo que você estar presente nesse culto, você é levado a chorar, você é levado a ficar feliz, você vive uma experiência que você sente ali, tal como talvez você sentiria em outro evento de apelação emocional também, né? Então, pode acontecer do indivíduo passar longos anos dentro de uma igreja abusiva e ele não se dar conta de que ele está sendo abusado. Na verdade, é o que acontece. Dificilmente a pessoa sai de uma igreja abusiva no primeiro ano, ou no primeiro mês, ou na primeira semana, ou na primeira bronca, vamos assim dizer, ou no primeiro erro teológico do pastor. E é engraçado que, inclusive, algumas pessoas com conhecimento teológico, vindo de igrejas bem fundamentadas biblicamente, acabam se envolvendo em igrejas neopentecostais, e não percebem que estão sofrendo e que estão sendo vítimas de abuso religioso, de abuso espiritual. Justamente por esta fase, essa novidade, é uma experiência que você vive. Então você tem aquela experiência de expulsar um demônio, de você falar em outras línguas, né? Falar em línguas estranhas, de você, enfim, estar ali com a igreja reunida, cantando, orando, é uma forma muito mais calorosa do que você estar numa igreja onde uma pessoa se levanta, ora, e a igreja concorda, e a outra levanta e ora, e a igreja concorda, onde o pastor, quando vai pregar, ele prega de uma forma mais séria, mais não com gritos, não com
muita ênfase, muita emoção, sem apelo. Então isso é como se fosse uma isca, né? Então você fica preso ali nessa rede. E geralmente essas vítimas também são vítimas que elas têm algum tipo de problema já na sua vida, elas estão procurando uma solução. Inclusive Marília César, ela vai dizer algo bem assim, eu vou ler aqui uma citação dela, diz assim: existe um tipo de ovelha que parece atrair pastores abusivos. São pessoas tão vitimadas pelas circunstâncias que mesmo quando alguém se dispõe a ajudá-las, elas acabam desencadeando situações tendentes a perpetuar sua condição de vítima. E aí você vai entender agora por que essas igrejas neopentecostais investem pesado na televisão e no rádio. E investem pesado não no objetivo de ensinar a Bíblia, não no objetivo de pregar, de ensinar durante sua programação televisiva ou radiofônica, mas no sentido mesmo de captação, de captar pessoas, de prospectar novos membros para a sua igreja. E você vai perceber que o padrão utilizado, especialmente pela Universal do Reino de Deus, ela tem um público-alvo que são os sofridos deste mundo, são as pessoas que estão sofrendo no casamento, né? E no nosso mundo de hoje, quem é que não tem problema de casamento, né? Em maior ou menor grau, a maioria das pessoas possuem algum tipo de problema de casamento, no casamento. Algumas estão realmente à beira de um divórcio, algumas estão desesperadas, algumas pessoas estão tão desesperadas que elas farão qualquer coisa que você mandar. Outras estão doentes, estão enfrentando uma grave crise de saúde, ou estão com câncer, uma notícia de morte, enfim. Da mesma forma, também, se você apresentar para esta pessoa uma proposta que pode mudar a vida dela, e você for convincente em vender essa ideia, essa pessoa vai comprar a sua ideia. Essa pessoa vai acreditar em você. Então, o foco de evangelismo e de captação de pessoas das igrejas neopentecostais, em especial da Universal, da Mundial, Graça, enfim, ela vai nessas pessoas que estão sofrendo. Então perceba, casamento, né? Família, saúde, financeiro, ou seja, pessoas que estão endividadas, pessoas que não sabem o que fazer para pagar suas contas, pessoas que estão passando necessidade, pessoas que estão desenganadas da vida. Um outro público também, pessoas que possuem um filho ou um familiar envolvido com drogas. Então, são pessoas que na maioria das vezes se encontram tão fragilizadas pela sua situação que quando você apresenta uma solução, elas aceitam essa solução porque elas já bateram em tantas portas. O médico desenganou, o psicólogo desenganou, o psiquiatra desenganou, os credores não estão dando crédito. Então essa pessoa ela acaba aceitando, bom, eu já fiz tanta coisa, isso aqui não vai me fazer mal. E aí o pastor vai colocar a condição, né? O pastor tem o poder, como eu falei no vídeo anterior, né? Um pastor, ele tem o poder nessa igreja, então ele vai colocar essa condição, olha, você quer mudar de vida? Você quer mesmo mudar de vida? Você quer receber sua cura? Então, se você quer receber sua cura, se você quer ser livre desse problema, se você quer ver seu filho curado, se você quer seu casamento restaurado, se você quer sua empresa restaurada, você vai fazer tudo o que eu te mandar fazer. E aí o pastor vai e leva essa pessoa a fazer uma corrente, leva essa pessoa a se tornar dizimista da igreja, leva essa pessoa a fazer um desafio com Deus, a colocar Deus na obrigação de atender o meu pedido e de resolver o meu problema. Em alguns casos,
O pastor, inclusive, vai dizer assim, olha, se Deus não fizer, ele não é Deus. Se Deus não fizer, eu como essa Bíblia. Então, note, a vítima, ela já está fragilizada, ela já não está pensando, raciocinando corretamente. E ela vai fazer aquilo que essa pessoa disser para ela fazer de uma forma convincente. Geralmente, apesar de não ter um treinamento teológico, é muito interessante, apesar de não terem treinamento teológico formal, de não conhecerem tão bem assim as doutrinas, eles têm um discurso afinadíssimo, convincente, e utilizam-se também do culto. Então o culto é uma forma também de você prender essa pessoa que já está fragilizada. Como assim, Fernando? Bom, no culto vai ter manifestação de demônios, e aí o demônio vai ser uma escada para o pastor levar o povo a pegar um envelope para levar um sacrifício em dinheiro. De certa forma, o demônio ajuda. Como assim, Fernando? Bom, essa pessoa chegou na igreja desesperada, recebeu a notícia de um câncer, que talvez vai dar 6 meses, 1 ano de vida. E o pastor fala, olha, Deus pode curar o seu câncer. E aí no momento do culto, acontece lá um exorcismo, e o pastor vai conversar com o diabo. Sim, nessas igrejas neopentecostais, o pastor conversa com o diabo. Uma suposta conversa com o diabo. E aí o pastor pergunta, vem cá, demônio, o que você faz na vida dessa pessoa? E aí o demônio responde, eu coloco o câncer, eu coloco a doença, eu coloco o problema no casamento, eu coloco o problema financeiro, sou eu aí que estou na vida dessa pessoa. E aí o pastor pergunta, tá, e se essa pessoa confiar em Deus, e se essa pessoa pegar esse envelope aqui, e der o seu melhor, e der o seu tudo no altar de Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? E aí o demônio esbraveja e fala, não, essa pessoa será abençoada, Deus vai abençoá-la. Perceba, a vítima ela está vulnerável, a vítima ela está ali e ela está diante de um homem que tem o poder do microfone, que está entrevistando uma pessoa manifestada, incorporada ali com uma entidade, e essa entidade está reconhecendo o poder e a eficácia do sacrifício financeiro, e que Deus vai abençoá-la. Então, essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai fazer tudo o que aquele pastor mandar. Tudo. Ela vai dar o seu dinheiro, ela vai dar suas economias, ela vai vender sua casa, ela vai vender seu carro, ela vai vender seus móveis, ela vai vender seu cabelo, ela vai fazer tudo o que esse pastor mandar. E aí, o que vai acontecer, Fernando? Bom, na maioria das vezes não vai acontecer nada. Na maioria das vezes essa pessoa não vai ser curada, na maioria das vezes essa pessoa não vai ter seu casamento restaurado, na maioria das vezes o filho não vai ser das drogas, na maioria das vezes a empresa vai quebrar. Na maioria das vezes. Vai ter vezes que vai acontecer uma cura, vai ter vezes que o casamento vai ser restaurado, vai ter vezes que o filho será liberto das drogas. E o porquê isso acontece? Bom, Deus é misericordioso, querido. Deus é misericordioso e Deus tem um propósito na vida de cada um. E às vezes Deus atende o pedido dessa pessoa. E às vezes não é vontade de Deus atender. Mas não porque essa pessoa fez tudo aquilo conforme o pastor orientou certinho. Então essa pessoa, essa vítima, ela já está fragilizada. Então, fragilizada, ela fará tudo aquilo que o líder mandar. E a partir desse momento que ela criou essa conexão, naturalmente ela vai se desenvolver na sua vida, naturalmente ela vai crescer, naturalmente ela vai melhorar o padrão de vida.
o relacionamento vai melhorar. Então ela vai ter uma outra palestra ali sobre casamento que vai melhorar. Note que, embora essas igrejas elas são desconectadas da teologia, elas utilizam da psicologia, né, para relacionamentos, para curar relacionamentos em casamento, em família. Então essa pessoa ela vai se envolvendo cada vez mais, e quando eu ver, ela está nesse ritmo. Tudo que o pastor fala é Deus que está falando. Deus está falando. Então, não é preciso o pastor chegar com um revólver na cabeça da pessoa e como um ladrão ou como alguém que está extorquindo com um revólver e dizer assim, olha, faça tudo que eu estou falando ou eu vou te matar. Isso não precisa acontecer. A ferramenta utilizada é a Bíblia. E isso acontece porque essa pessoa ela já está fragilizada. E aí nós temos vários depoimentos na internet. A internet ela é rica nesse sentido de mostrar pessoas que foram em busca, né, de uma vida melhor e fizeram tudo que o pastor disse que elas tinham que fazer. Mas suas vidas não mudaram, não foram curadas, não foram libertas. Embora elas fossem fiéis, Deus não as atendeu. E aí o que acontece? Bom, quando essa pessoa tem coragem, porque na maioria das vezes o ser humano não tem essa coragem, nós evitamos o confronto. Mas quando acontece desse indivíduo ter coragem, ele cobra o pastor. Pastor, eu fiz o que Deus mandou fazer, eu fiz o que você mandou fazer, mas não aconteceu nada. Inicialmente o pastor vai dizer assim, olha minha filha, existe um tempo, existe o tempo de Deus. E ele vai questionar, você fez com fé ou você fez duvidando? Porque se tiver uma pontinha de dúvida, você já quebrou tudo. Deus não vai te ouvir se você tiver um pouquinho de dúvida. Que seja um pinguinho de dúvida, Deus não vai te ouvir. E aí a pessoa já fica pensando, poxa, será que eu tive dúvida? Poxa, acho que eu tive um pouquinho de dúvida, talvez eu tive. Então isso vai servir para quê? Para cortar a conversa. Então essa pessoa vai aceitar. Por quê? O pastor não mente. Esse pastor não mente. Olha, o diabo ficou de joelho para ele, obedeceu ele e foi embora quando ele mandou. Olha o tanto de gente que está aqui. Eu acho que o problema está em mim. Então são pessoas dessa com esse perfil, né, um perfil de sofrimento, pessoas que já estão fragilizadas, que possibilitam a ocorrência do abuso espiritual. Ken Blue também vai dizer que o grupo de risco de pessoas vítimas do abuso espiritual, ele é formado na sua maioria por pessoas também que são ávidas por um contato com Deus, que desejam de coração ter um contato com Deus. Ou seja, então nós temos de um primeiro momento aquela pessoa que está fragilizada pela sua vida, que está com problema, que está enfrentando uma crise no casamento, ou problema com drogas, ou problema com dificuldade financeira, ou problema emocional, depressão. Mas também tem aquelas pessoas que estão desejosas de ter um relacionamento com Deus, que querem ter um contato com o sagrado, que veem o pastor fazendo aquele show no culto com o demônio expulsando e fazendo o diabo ficar de joelho. E ela deseja aquele poder também, ela deseja aquilo. Ela deseja ter, né, o dom de línguas, o dom de expulsar demônios, de curar enfermos. São pessoas sinceras em sua fé. São pessoas que têm sinceridade em seu coração, mas elas estão vulneráveis a esse pastor abusivo. E diante desse pastor abusivo, essas pessoas sinceras serão presas fáceis, muito fácil manipular alguém que está ávido.
Porque essa pessoa que está apaixonada, essa pessoa que está ávida, lembra da lua de mel? Então, essa pessoa que está num processo de lua de mel, ela não vai ter crítica, ela não vai ter um senso crítico. Ela simplesmente vai fazer o que mandar. Então, se o pastor falar isso, olha, está falado, eu vou fazer. Olha, o pastor mandou eu parar de estudar, então eu vou parar de estudar, vou me dedicar à obra, vou me dedicar aqui na igreja. Ah, o pastor mandou eu terminar esse relacionamento, então eu vou terminar. Ah, o pastor mandou eu pegar e sair de casa, então eu vou sair de casa. E esses líderes então coagem e manipulam essas pessoas. Sejam as pessoas que estão fragilizadas por algum problema, ou sejam as pessoas que estão ávidas por um relacionamento com Deus, se tornam presas fáceis nas mãos de um líder abusivo. Aqui, eu quero até encerrar o vídeo dando uma palavra e aproveitando um gancho que Marília César coloca no seu livro, que às vezes quando nós estamos estudando a fundo o abuso espiritual e nós começamos a ver o depoimento dessas pessoas e a forma com que elas foram abusadas, a gente às vezes é tomado de um senso crítico, de um senso de justiça, de querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas a verdade é que tanto o que sofre o abuso quanto aquele que comete o abuso, ambos são vítimas de abuso espiritual. O pastor que comete o abuso, ou ele já foi vítima de um abuso espiritual, ou ele ainda é vítima de um abuso espiritual. Eu conheço casos de pastores que sofreram abuso espiritual de sua liderança. Lembra? Pirâmide. Topo é o manda-chuva, embaixo é os trabalhadores. E aí você vai subir na escadinha. Então o cara que está aqui embaixo na pirâmide é o cara que vai ralar, vai fazer tudo, vai limpar banheiro, vai tirar, né, vai fazer o que mandarem. E aí você vai subindo e o cara que está aqui em cima talvez é o cara que um dia já foi abusado, mas hoje ele abusa. Então, num sistema de abuso espiritual, numa igreja abusiva, entenda que talvez até mesmo esse pastor está sendo abusado espiritualmente. Então, e o meu conselho, se você está numa igreja assim, sai de lá. Procure uma igreja séria, procure uma igreja bíblica, uma igreja que possua uma liderança plural. Esse aqui foi o 4º vídeo, então, explicando os fatores que facilitam o abuso espiritual numa igreja neopentecostal brasileira. Existem mais fatores? Com certeza existem. Eu não teria tempo aqui de abordar tudo, né? Mas tem muitos outros fatores, mas esses são os principais. Desprezo pela teologia, hermenêutica equivocada, liderança abusiva e as próprias vítimas. Então esses são, na minha opinião, são os 4 principais fatores que facilitam o abuso espiritual dentro de uma igreja neopentecostal brasileira, mas também pode facilitar em qualquer igreja, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você concorda ou não concorda, enfim, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião, eu tento responder todos eles, e deixa o seu joinha, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu ainda vou gravar mais alguns vídeos propondo, né, atitudes que venham a dificultar o abuso espiritual, tá bom? Fica ligado aí, ative a notificação. Que Deus te abençoe, um ótimo dia.